Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Para você que está chegando aí agora, o nosso convidado hoje é o Wilson Franco, da Pet Shop Meus Bichinhos e Eu. Nós já falamos lá no primeiro bloco sobre a vida do nosso amigo aqui, do nosso Wilson, no primeiro bloco, e já de ferrovia, né? Enfim, psicologia, já rolou um assunto aqui. Agora eu gostaria de falar com você a respeito do Pet Shop. Por que você entendeu fazer um Pet Shop, Wilson? Ô César, na verdade, né, a gente fez uma pesquisa de mercado e entender, porque você não pode entrar em alguma coisa. Eu lembro muito de um professor meu de português, falecido Aldalho, e ele falava da gente em redação, e eu trouxe isso para toda a minha vida, né? Você não pode escrever sobre aquilo que você não sabe. Então a mesma coisa, eu não poderia me aventurar em alguma coisa que eu não tivesse domínio. Eu sabia de comércio, porque eu já tive mercearia, como eu falei. Eu pensei em algum nicho de mercado que estivesse em ascensão, ou que tivesse pelo menos possibilidades futuras. E a gente hoje percebeu que, aí naquela época a gente percebeu que as pessoas gostavam muito de animais, e gostam de animais. Né? Você mesmo, né, a gente esteve falando aqui, você tem seu gato, e aí tem um cachorro, e aquela coisa toda. E realmente é uma companhia fabulosa. Nossa. Algumas raças, então, especificamente, a gente tem um Shih Tzu hoje, que é considerado uma das melhores raças para cão de companhia. E essa você tem criação de Shih Tzu, não tem? Isso, Shih Tzu eu tenho, né? Eu tenho criação. Então, eles, né, que a gente vende com pedigree, são todos registrados, todos com pedigree. Qual é a origem do Shih Tzu? O Shih Tzu, ele é chinês. Chinês. Vou pedir a Almos. Almos, coloca uma foto do Shih Tzu aí pra gente. Por favor. A Almos vai colocar aqui uma foto do Shih Tzu para todo mundo saber qual é o Shih Tzu. Ele é de origem chinesa. Isso. E é um dos melhores cães de companhia hoje. É um cão, né, quando você me falou a respeito da psicologia, é um cão que ele parece muito bem entender o seu dono. Porque se você chegar em casa um dia animado, ele vai estar animado com você e tal, brincar com você, interagir muito com você. E aquele dia que de repente você chega um pouco mais para baixo e tal, então ele vai deitar no seu pé e vai ficar como devagar, né? Devagar, Hoje essa pessoa está diferente. E é interessante as qualidades, as pessoas pensam muito, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tive que pesquisar muito, estudar muito, aprender, estou ainda aprendendo, um eterno aprendizado, para você entender. As pessoas falam do animal, da ração para o animal, aquelas coisas assim. Eu digo o seguinte, se você quiser alimentar o seu cachorro, você pode alimentá-lo até com um resto de comida. Mas se você está preocupado em nutrir o seu cachorro, dar uma saúde para o seu cachorro, você vai procurar uma ração de melhor qualidade. Claro. Porque hoje você tem as rações premium, as rações super premium, a gente tem as rações terapêuticas, e tem cachorros que têm problemas de diabetes. Renais, né? Renais. O cão, o gato principalmente, dá muito problema urinário. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Água à vontade, estimular o seu gato a beber água. Então a gente foi aprendendo essas coisas todas, vendo ali. E o gato, é interessante que a gente percebeu, e os criadores de gato, a gente hoje está dando muita atenção para o criador de gato, porque o gato ele tem uma personalidade completamente diferente, se você pensar. Você falou isso, tem que estimular o gato a beber água. Eu já tive 2 gatos, né? Um morreu com 22 anos, e tem esse outro agora com 12. Mas eu estimulo água, Fred, o nome dele é Fred, tá aqui água. E eu percebi que ele ia beber água na bromélia lá fora. Ele gostava da água e ficava dentro da bromélia. Aí eu passei a colocar um potinho com água para ele lá do lado da bromélia. Aí ele não bebe dentro de casa, ele espera abrir a porta para ele ver o que está do lado da bromélia. Você vê só que maluquice, O gato ele gosta muito de beber água em lugar de água corrente, né? Tem que estar sempre fresquinha a água. Existe hoje algumas fontes, algumas bebedouras que dá que a água ela fica em movimento. O gato gosta muito desse movimento de beber água assim. Então o gato, como a gente estava falando, ele tem uma personalidade completamente diferente do cão. E diferente que muitas pessoas pensam, né? Porque você tem hoje as rações com sabor carne, sabor frango. E na verdade são as proteínas que são usadas para colocar, mas o gato, tanto o gato quanto o cão, eles são muito mais atraídos pelo cheiro, pelo olfato, do que pelo paladar. Nós, seres humanos, você que vive, né? Na culinária, a gente tem um paladar muito mais apurado do que o gato, muito mais apurado do que o cão. Agora, o faro dele aqui, quando ele procura um alimento, aquele alimento foi agradável ao olfato dele. Então, você tem que ter muita percepção disso, aquelas coisas. Meu cachorro não gostou dessa ração. Talvez entender um pouco mais, mudar o hábito daquela ração, o que contém naquela ração que ele não gostou muito.
É um mundo muito interessante. Porque você vê, tem rações que são carne, frango, cordeiro, não sei o quê. Cordeiro, atum, salmão. Cordeiro é o que ele mais gosta. Sim. Eu comprei vários, você testa, você sente que é o que ele mais gosta, ele sente o cheiro, ele vai correndo. Né? É o que ele mais gosta. É engraçado isso dentro do bichinho. É muito agradável ao olfato. Agora, lá no Meus Bichinhos e Eu, você então tem uma variedade de rações para escolher, e você indica isso, claro, a cada pessoa, tem pessoa lá que faz isso, né? E existem algumas rações que já vêm de prescrição do próprio veterinário. Né? Isso. O veterinário vem e faz as prescrições. E a gente tem algumas questões que as pessoas vêm e a gente às vezes indica. Nós temos uma veterinária, né, que é nossa parceira, que trabalha com a gente, que é a Marcela, lá do Cão Quimia. Então, tem alguma dificuldade. Tal, Cão Quimia. Então, um nome bem interessante, tiveram uma sacada bem legal. É a Marcela, junto com a Juliana, lá do Cão Quimia, o pessoal e a equipe que dão um suporte para a gente aí. E a gente indica muito isso. Como é que eu vou fazer? Tem que vacinar. Procura um veterinário para fazer a vacinação. Mas eu sei vacinar e tal. Eu falei, cara, mas você tem a garantia dessa vacina? Não, pois é, eu acho que qualquer animal que você tem que ter orientação de locais especializados, como vocês, né, que têm conhecimento da área, né, e podem comunicar, indicar, né, aos proprietários de animais o que deve ser feito com ele, né, claro. Né? Como, por exemplo, eu queria comprar um cachorrinho, que eu queria dar de presente. O que você me indica? Tem uma raça que é super boa, essa sua raça, que é dócil, né, companheira. Então, isso é muito interessante, você saber de todas essas que você tem, um local também onde você vai criar o bichinho. Isso. Qual a finalidade, para que você quer? Você tem uma estrutura legal e tal, pensar o quê? Porque até você não vai botar um dog alemão num apartamento, imagina você, negócio louco, eu adoro dog alemão. Você tem espaço para criar um cão desse? Que é um negócio imenso? Não tem como, né? E aí você tem essa questão toda, né? A gente divulga para os nossos clientes lá a questão da vacinação, de vermifugação. Que é anual, né? Vale a pena lembrar, né? A vacinação, no caso, anual, depois que você cumpriu o ciclo de vacinação dele. E são dois caminhos de vacina, né? Uma é a vacina para prevenção de doença, hoje tem uma vacina que protege até de 10 doenças, e a questão da vacina da raiva. Alguns municípios têm a campanha de vacinação da raiva, outros não, mas você tem que estar atento ao seguinte: todo ano você tem que estar ali vacinando seu cachorro. Isso aí. E a vermifugação, o ideal é a cada 3 meses você esteja ali mantendo, por quê? Se o cachorro estiver contaminado, tiver com vermes, ele não vai desenvolver bem, não vai se alimentar bem, ele não vai ser um cachorro saudável, você vai ver que vai dar problema de pelo. E a questão hoje, a gente tem uma infestação muito grande de pulgas e carrapatos. É isso que eu ia falar agora. Você tem que escovar. Eu escovo sempre o gato, todo dia, e eles adoram, né? Gato adora se escovar. Mas você tem que verificar isso, né? A pulga, né? Às vezes mesmo que você escove e tal, você pode não conseguir o resultado que você espera. Não. Você só percebe que ele está com pulga. Exatamente. Aí você tem que usar um remédio para pulga. É só para você ter cuidado de olhar, verificar se não tem carrapato, se não tem pulga. Você não vai eliminar a pulga escovando, imagina, né? E outra coisa porque a pulga, ela vive a maior parte da vida dela no ambiente. E menos tempo no animal. Ela só vai no animal para se alimentar e para namorar. E aí o ambiente pode estar contaminado, não adianta você tratar o seu animal se você não tratar o ambiente também. Tem que detetizar o ambiente também, caso tenha isso, não é verdade? Existem hoje vários remédios no mercado que são excelentes, né, de preços variados e os resultados comprovadamente maravilhosos, que as pessoas compram e falam, de fato eu não tive mais problema com pulga e carrapato. Hoje no mercado existem uma gama de medicamentos aí para atender essa necessidade. Inclusive eu vi agora um anúncio, uma propaganda de algum remédio para pulga e para cachorro. Comprimido. É um mastigável. Isso. Que tem sabor carne, sabor não sei o que, né? Ele tem um que ele garante até 1 mês sem pulga e sem carrapato, tem um outro aí que garante 3 meses sem pulga e sem carrapato. Tem você passa na nuca, né, deles, né? Esses são mais novos, esses os palatáveis, né? Que são 90% a 95% dos animais comem na mão naturalmente, como se fosse um petisco.
e ele vai estar realmente protegendo o seu animal aí. Eu acho fabuloso, porque essa indústria é incrível. Para gatos tem almofadinhas com sabor, não sei o que, petiscos, né? Isso. Para cachorro também tem um monte deles, né? E eles vão desenvolvendo uma série de coisas para os bichinhos ficarem realmente mais mimados a cada dia, né? Tem que ter muito cuidado, né, Sérgio? O animal está com você ali, convive com você dentro da sua casa, faz companhia. Então a questão do banho, tosa, tem os brinquedos, entender isso, que o filhote, até uns 9, 10 meses, por exemplo, um cachorro ele é filhote. E ele vai agir como tal, vai brincar, vai morder tudo, vai estar trocando de dente. Então você ter todo o cuidado, toda a orientação, demanda um pouquinho mais de tempo. Alguns animais, com 3 ou 4 vezes que você ensina, ele já consegue saber o local certo dele fazer as necessidades dele. Você tem métodos para você ensinar, né? Sim. Não é bater, espancar o animalzinho, não. É você mostrar para onde é que é, sem bater nele, né? Educação. E eles atendem muito a questão do estímulo e resposta, né? Você é o seguinte, você faz um reforço positivo. Quando ele fizer alguma coisa que você gosta, você vai lá dar um petisco para ele. Parabéns, legal. Faz uma festa para ele. Se ele agiu de uma forma que você não gostaria, você tem que repreender na hora. Tem que ser exatamente na hora. Que se passou uma meia hora, você chegou, viu lá um pipi em algum lugar que o cachorro fez, você vai chegar, vai falar com ele, vai ficar te olhando, não entendeu nada. Ele não vai conseguir correlacionar. Agora, se for efetivamente naquele momento, o resultado, assim, de 3, 4 vezes que você fizer isso, ele vai estar. Algumas raças aprendem um pouco mais rápido, outras demandam um pouquinho mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Wilson. Meus bichinhos e eu temos remédios, rações, né, brinquedos, né, mimos para todos eles, roupinhas, camas, as rações mais variadas. Hoje a gente está dando uma caixinhas, transportes, casinhas. E hoje a gente está dando uma atenção muito voltada para os passarinheiros, né? Tem muitas pessoas que têm passarinhos. É verdade, os passarinhos. Isso. Existe uma gama imensa de rações também. Então as pessoas que hoje têm seus pássaros aí registrados direitinho, nos procura até de algumas orientações, algumas sugestões, que eu precisava dessa ração assim, porque as pessoas tenham cuidado, você vê que ela tem a preocupação em estar realmente nutrindo o seu animal. Isso aí. Algumas rações que são diferenciadas, mas se nos procuram lá, a gente consegue fazer encomenda, eu preciso dessa ração. Medicamento, a gente tem um suporte, como eu falei, né, do pessoal da veterinária, Cão Quimeiros, nos orienta, olha, esse remédio aí é um remédio muito bom, seria muito bom você ter na sua farmácia. Então hoje a gente tem uma farmácia bem legal, que consegue atender as necessidades, né, para algum tipo de doença, ou mesmo suplemento vitamínico, cadelas às vezes que dão cria, então você tem que suplementar a vitamina para ela, botar mais reforço para os filhotes que estão aí, porque às vezes tem cadelas que tem muitos filhotes, não conseguem alimentar todos, né, você tem que dar um leite próprio também, essas coisas todas. Sim, verdade. Agora, se você tiver alguma dúvida, banho, tosa, tem que marcar a hora, claro. Marcar a hora, né? E se você tiver alguma dúvida sobre raça, etc e tal, e quiser ir até a loja, ela pode ir e conversar com alguém lá que se entenda do assunto. Sim. E vai dar instruções às pessoas. Quem quiser marcar banho, tosa, ou saber se você tem algum remédio, o preço de remédio, alguma coisa, qual é o telefone? 2252-3241. Meus bichinhos e eu, 2252-3241. A Amanda está colocando aqui na tela para a gente agora. Meus bichinhos e eu, 2252-3241. Isso. Essa não errei, tá vendo? Gostaríamos de lembrar também, né, de reforçar que a gente tem um serviço de entrega a domicílio também. Olha, isso facilita muito. Cartão, se for o caso, a gente manda a maquininha de cartão, as pessoas podem, por exemplo, na comodidade do lar, alguma coisa, a tarefada não consegue se deslocar, a gente consegue enviar lá um medicamento, alguma ração, com serviço de cartão, a gente faz essa E você também tem animais à venda? Sim. Além dos que você cria, né? Isso. Você tem alguns outros de canis? Isso, a gente tem alguns fornecedores, né, que nos fornecem algumas raças. Shih Tzu, como a gente falei, a gente tem pastor alemão. Shih Tzu é que você cria, né? Que eu crio, mas a gente recebe, porque a demanda às vezes é muito grande, a gente tem alguns fornecedores também. Pastor também é lindo, né? Pastor alemão, o Yorkshire, que é uma raça também. Galgo, tem algum? O Galgo não. Não? É lindo também, tem um amigo meu que tem lá em São Paulo, maravilhoso. Lindo, né? Então, o Rottweiler é uma raça também, muito procurada hoje, porque às vezes os cães hoje eles se dividem muito em cães de companhia e cães de guarda. E passou a ter uma procura muito grande pelo pastor alemão e pelo Rottweiler. São cães de guarda, mas que são cães que fazem, são dóceis, né, junto com uma família, que se você
administrou bem, se você cuidou bem... Pastor é fabuloso, cara, o pastor, né? Sim, é uma raça muito completa, né? Não é? É fabuloso, o cão de guarda incrível, né? Sim. E dócil com a super família, dócil, né? muito com a família. E é um cachorro de uma agressividade alta, no sentido de que se ele tiver que defender o lar, ele vai defender, mas muito dócil, muito fácil de se lidar com a família, com crianças, essas coisas todas. É realmente fabuloso, né? E do labrador, tem algum canil aqui por perto? Temos fornecedores, né? Alguns, nós até trouxemos alguns labradores de Juiz de Fora, de uma criadora que tinha lá. São raças, são cachorros que vieram assim, de uma qualidade fora de série. A gente tem muita preocupação com isso. Por exemplo, eu quero ter um gal, como eu falei com você, né? Que eu acho bonita a raça. Corrida, não sei o que. Eu posso ligar você, o Wilson, só queria. Você pode entrar em contato e conseguir um? Sim. Então, gente, você querendo alguma raça que por um acaso não esteja lá à disposição, é só pedir aos meus bichinhos e eu, né? Deixar uma solicitação de algum que você queira, né? E a gente até você vai ter preço, né? Isso. Tudo, claro. A gente até faz isso, né? Algumas raças que são diferenciadas, às vezes você não tem à mão, a gente tem alguns contatos, busca informação, a gente retorna para a pessoa, conseguir, fêmea, macho, o que você quer. As pessoas normalmente quando fazem, nos procuram, a gente procura saber qual sexo que quer e se o cachorro for o cachorro que tem cor, né? Qual a cor que ele quer e essas coisas todas. Finalidade, né? Qual é o local, exatamente tudo isso é muito importante. Antes de você ter um animalzinho, para o bem-estar do animal e o seu também, né? Claro. Sim. Né? Porque senão você tem é desproporcional para o que você quer ali, enfim, a criancinha. Tem tudo isso que você tem que verificar, né? E a gente tem em Três Rios, né? O pessoal da Associação de Proteção dos Animais, eles às vezes já fizeram na nossa loja também, de doação de animais. Eu acho muito interessante o trabalho deles, eles fazem isso, eles batalham, são sozinhos. Então, doação, se você puder, não só doar a ração, alguma coisa, mas doar seu tempo, ir lá. Isso. Eles têm um trabalho fabuloso na nossa região, às vezes eles, do bolso deles, eles castram algumas cadelas, porque senão você tem daqui a pouco uma população de cachorro na rua aí gigantesca, e causando transtorno, podendo transmitir doenças, morder. Então é um trabalho também fabuloso do pessoal. E quanto aos felinos? Você lá está incluído de felino, banho não muito. Não, hoje o que o felino, como eu falei, é mais difícil você. A gente tem alguns, bem difícil. Mas que já começaram desde novos e acostumaram. O pessoal do banho tosa lá tem muito cuidado. E era uma coisa que a gente começou a ter uma atenção muito grande para o pessoal dos felinos também, que eles até meio que reclamavam, poxa, falta alguma coisa para o felino aqui, por que vocês não dão tanta importância? E hoje não, a gente tem lá o cantinho, a ração, a areia, a bandejinha, né, daquela questão para o felino, o brinquedinho, porque o gato ele gosta muito de movimento, então são aqueles brinquedinhos que movimentam, os arranhadores. Hotel ainda não. Não, o hotel nós não, por enquanto ainda não. Mas ainda já está no plano de fazer um hotel lá, que é muito legal de você viajar e deixar seu animalzinho num lugar de confiança, né? Sim. Que você pode monitorar, inclusive, durante toda a sua viagem. Tem uma câmerazinha dentro do espaço que ele vai ficar, e você monitora de onde você estiver. Se o seu animalzinho está bem, se não está, dá um alô, etc e tal, né? Muito legal, Wilson. Olha só, nós chegamos no final do nosso segundo bloco, e vamos agora para um bloco fabuloso, que é o bloco da culinária, né? Que é o nosso terceiro bloco. Nós vamos fazer uma torta de queijo gostosa para vocês e logo depois do nosso comercial. Até já.